Tempo bom da escola, hein, Emerson Luiz? Tudo bem? Tempo bom, é verdade. Tudo bem, Pereira? E arrastando chinelo, mochila pelo caminho, vamos embora. Os tempos mudaram. Mas tem que tomar cuidado. O trânsito era aí, mais né? seguro. Mais seguro, sem dúvida. Era menos carro, menos carro também, né? Vamos lá então, as notícias do esporte a partir de agora aqui. É isso aí, vamos lá, Pereira. Boa tarde a todos aí, um grande abraço. O Osasco conquistou a Copa Brasil Feminina de Vôlei pela 4ª vez na história e se igualou ao Rio de Janeiro como os maiores campeões da competição. A equipe da Grande São Paulo venceu o SESI Bauru por 3-1 na final disputada na noite de sábado, no lotado Centro Multiuso em São José, na Grande Florianópolis. As parciais foram de 27-25, 16-25, 27-25 e 26-24. No próximo fim de semana, também em São José, estão previstas as semifinais do masculino. Se enfrentam Minas e Campinas, Joinville e SESI Bauru. A APAM até participou da Copa Brasil, mas acabou eliminada após a derrota para o Minas, lá em Belo Horizonte, por 3-2. O time jogou ontem pela Superliga em Bauru, ontem de meio-dia, e perdeu para o SESI por 3-1. As parciais foram de 25-23, 22-25, 25-14 e 26-24. Quase levou o jogo para o tie-break. Com a derrota e os resultados da 16ª rodada, deixou a APAM o bloco de classificação, quando avançam os 8 melhores para os playoffs, e caiu para o 10º lugar. Preocupante essa posição. São 18 pontos contra 20 de Guarulhos, que é o 8º na tabela. Mas o time tem mais 6 jogos pela frente para finalizar essa primeira fase. 4 fora de casa e 2 no Galegão. O próximo desafio é novamente em São Paulo, daqui a um tempinho, diante do Suzano, ainda esse mês, mas lá só no dia 23. Agora o futebol, reta final do Campeonato Catarinense, que tem um novo líder, o Avaí, o Santa Catarina firme no G4, subindo uma posição na classificação, e um time em posição muito delicada contra o rebaixamento. Vamos aos gols da 8ª rodada. No Domingos Machado de Lima, o Concórdia venceu o Hercílio Luz por 1-0 com esse gol do Kerli. Concórdia está no meio da tabela, brigando por classificação, e Hercílio Luz numa situação complicadíssima. É o último colocado, muito próximo do rebaixamento. Quem também está nessa zona perigosa é o Caravaggio, que em Nova Veneza recebeu o Joinville e perdeu o jogo, 1-0 com esse gol do Júlio César. O Jack está no G8, o bloco de classificação para a próxima fase. O Barra, em Itajaí, na sua arena, conseguiu a primeira vitória diante do Figueirense, brecou a reação do adversário com esse gol do Vinícius. Barra ainda está fora do G8, o Figueirense segue bem posicionado apesar do tropeço. Bela campanha do Santa Catarina, que voltou de Xanxerê com mais um ponto precioso na bagagem. Alex Gonçalves fez 1-0 contra a Chapecoense, que empatou com o paraguaio Walter Clar, cobrando o pênalti. 1-1, placar final. Chape e Santa estão bem posicionados, praticamente encaminhados para a próxima etapa, mata-mata, quartas de final. Mais um empate na rodada no Augusto Bauer. Rodolfo Potiguar fez 1-0 para o Brusque contra o Criciúma, que empatou com esse golaço de fora da área do Marcelo Hermes aos 46 minutos do segundo tempo. Brusque em 7º na tabela, 1. Criciúma agora vice-líder, também 1. O Tigre perdeu a ponta para o Avaí, que goleou o Marcílio Dias na ressacada por 3-0, com 2 gols do Igor e um do Rigler. Marcílio também está mal na tabela, a gente vai confirmar daqui a pouco, está apenas em 10º lugar.
Perdeu um clássico, mas se recuperou, tá liderando, como a gente vai mostrar, e também o Santa Catarina. Que posição, hein? Avaí 15 pontos, Criciúma, Santa Catarina 13 pontos, Figueirense 12, Concórdia, Chapecoense com 11, Brusque, Joinville com 10, G8. Esses aqui passam para o mata-mata, é jogo único nas quartas de final. Ainda na briga, o Barra com 9, o Marcílio Dias com 7, zona de rebaixamento, Caravaggio com 6, o Ercílio Luz com 2, situação bem delicada para o time de Tubarão. Jogos da antepenúltima rodada, você já vê, tá chegando aí na reta final, quarta-feira, mobilizada, Rio do Sul, 8 da noite, Alfredo João Crique, Santa Catarina e Brusque. O Santa recebendo então um time aqui da região. Marcílio Dias e Barra também na quarta-feira, vai ser em Itajaí, jogo marcado para as 8h30 da noite. Criciúma e Caravaggio também na quarta, 8h30 da noite no estádio Heriberto Wilson. Aí nós teremos ainda na quarta mais uma partida, Avaí e Concórdia, 9 da noite, no estádio da Ressacada. E por fim, na quinta-feira, 2 compromissos. Em Tubarão tem Ercílio Luz e Joinville, 8 horas. E para finalizar, nós vamos ter o Figueirense a Chapecoense, jogo interessante no Scarpella, às 8h30 da noite. Campeonato Paulista, 8ª rodada. A NDTV Record mostrou ontem o empate do Palmeiras diante do Água Santa. O jogo foi aqui na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O mando de campo era do Água Santa, mas quem parecia jogar em casa era o Palmeiras. 95% das arquibancadas estavam tomadas por palmeirenses. E com esse apoio da torcida, o Palmeiras foi para cima do Água Santa e logo aos 2 minutos, Flaco Lopes marcou o primeiro gol do jogo. Foi o primeiro gol dele neste Campeonato Paulista. Ele que foi o artilheiro do Paulistão no ano passado. A partir daí, pressão do Palmeiras. No intervalo do jogo, o técnico Alan Dotti do Água Santa chacoalhou o time e aos 2 minutos do segundo tempo saiu o gol de empate com o William Mota. A partir daí só deu Palmeiras. Rony recebeu uma oportunidade, entrou em campo, mas não fez gol. A Abel Ferreira tomou o 3º cartão amarelo e não participa do próximo jogo. Rafael Vaz, zagueirão do Água Santa, que conseguiu segurar o ataque do Palmeiras, disse que o empate foi melhor para o Água Santa, que ainda briga para sair da zona do rebaixamento. A gente sabe que o empate é muito importante, ainda mais na situação que nós estamos, então é de se comemorar, porque é um time que foi tricampeão paulista, a gente sabe como é difícil jogar contra eles. Não é o resultado que a gente esperava, mas ainda falta muito. A gente vai continuar lutando, continuar trabalhando para classificar e, se Deus quiser, lutar mais um ano consecutivo pelo Paulistão. Nos demais jogos da 8ª rodada, vitória do Corinthians, derrota do São Paulo e empate do Santos. O Corinthians, classificado, ratificou o bom momento, a melhor campanha ao vencer o São Bernardo em Itaquera 2-0 nos acréscimos, com gols do Romero, o paraguaio, e o holandês Memphis Depay. 22 pontos no Grupo A, garantido, portanto, de forma antecipada. Próximo jogo é o clássico contra o Santos na quarta-feira, 9h30, na Neoquímica Arena, jogo que terá a transmissão ao vivo da NDTV Record. O Santos, aliás, enfrentou o Novo Horizontino fora de casa e não saiu de um empate em 0-0. O Neymar começou a partida e participou de 81 minutos do confronto. Mas quem brilhou mesmo foi o goleiro santista Gabriel Brazão, que segurou o ataque do Tigre e foi decisivo no placar em 0-0. O Santos, por hora, é o 3º colocado do Grupo B, está fora do bloco de classificação, tem 9 pontos, junto com a Portuguesa e o Guarani. Aliás, o Guarani fez clássico ontem contra a Ponte Preta em Campinas e perdeu, com 2 gols de pênalti do Danilo Barcelos e do Gian Dias. A Ponte Preta é vice-líder do Grupo D com 15 pontos. Grupo liderado pelo São Bernardo com 16. Grupo do Palmeiras, que é o 3º com 13. Enquanto o Guarani, mesmo com a derrota, ainda lidera o Grupo B com 10 pontos.
Já o São Paulo foi até Bragança Paulista com reservas, usou alguns titulares na etapa final e perdeu para o Bragantino. 1-0 com esse gol do Matheus Fernandes. Bragantino ainda é o lanterna do grupo B com 8 pontos, mas tem chances de avançar. Esse grupo está muito embolado e o São Paulo, apesar do tropeço, ainda é o primeiro colocado do grupo C com 13 pontos. Já encaminhou a vaga para a próxima fase, mas não sabe ainda se em primeiro ou em segundo. E hoje, 9h30 em Brasília, jogo atrasado da primeira rodada, São Paulo volta a campo, recebe a Inter de Limeira. 9ª rodada agora do Campeonato Carioca, Volta Redonda segue na liderança, apesar do empate em casa, 0-0 contra o Nova Iguaçu. A bola também rolou no Maracanã e no Kleber Andrade. Mais um empate sem graça, Fla-Flu no Maracanã, na abertura da 9ª rodada. Jogo truncado, picado, muito faltoso, nervoso, só poderia terminar com placar em branco. A melhor chance do jogo foi do Flamengo, nesse cabeceio do Everton Cebolinha e a defesa do Fábio. Isso no final do confronto. Flamengo vice-líder com 14 pontos, tem um jogo a menos. O Fluminense está fora do bloco de classificação. É apenas o 9º colocado com 11. Passam 4 para a disputa da Taça Guanabara e o 5º, 6º, 7º e o 8º colocados vão disputar a Taça Rio. Flamengo volta a jogar na quarta-feira, faz o clássico contra o Botafogo atrasado no Maracanã e o Fluminense, pela penúltima rodada da Taça Guanabara, enfrenta domingo no Maracanã o Nova Iguaçu. E o Botafogo, com um time considerado reserva em Cariacica, no Espírito Santo, jogou muito mal e perdeu para o Madureira por 2-0 com gols do Vaguinho e do Cauã. Botafogo é o 5º na tabela com 12 pontos, enquanto o Madureira é o 8º com a mesma pontuação. Mas lembrando, Botafogo tem um jogo por fazer, clássico no meio da semana contra o Flamengo. E tem o Vasco para jogar ainda, é hoje, 8 horas, lá em Saquarema, enfrenta o Sampaio Correia. E teve clássicos ainda no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Na Arena, o Grêmio saiu na frente do Inter com esse gol do dinamarquês Bright White, cobrando pênalti. De cabeça, o Fernando empatou. Grêmio 1, Internacional também 1. Grêmio lidera o seu grupo com 11 pontos, o Inter lidera a sua chave com 14. Os dois já estão na próxima fase. Falta definir se em primeiro, em segundo ou em terceiro lugar no mata-mata. Também teve clássico em Minas. O Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético por 2-0, muito porque o Gabriel foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. O Gabigol acertou essa cotovelada no rosto do zagueiro Lianco. Aí o Hulk, na etapa final, aos 9 minutos, fez 1-0. Começou a jogada, tocou e recebeu de Coelho para confirmar o bom resultado para o Galo, que só depende dele na última rodada, uma vitória contra o Itabirito, para garantir a vaga na semifinal. Mesmo com o tropeço, o Cruzeiro já está no mata-mata. É isso aí, amanhã a gente volta com mais informações, Pereira, do esporte aqui no Balanço Geral. Beleza, fechou? Valeu, fechou, um abraço, tchau, tchau.